Boa noite a todos. Em nome da Associação Médico Espírita da Serra Gaúcha, do Centro Espírita Allan Kardec de Bento Gonçalves, é com imensa satisfação, nesse mês de dezembro de 23, que estamos aqui novamente para as atividades como sempre o fazemos. Hoje nós teremos o comentário da Samira, nesse mês que nós comemoramos o natalício de Jesus, trazendo-nos reflexões de Natal, que com certeza nos propiciará belos momentos para nós analisarmos e verificarmos como estamos conduzindo as nossas vidas. Antes de passar a palavra a Samira, a nossa querida amiga Diva, para que faça a prece de harmonização. Obrigada, Vitório. E vamos tranquilizar os nossos corações, respirando profundamente, nós serenamos também as nossas mentes. E assim, tranquilos, nós nos ligamos uns aos outros de forma fraterna e amiga, e já ligados uns aos outros, nós nos ligamos aos amigos da espiritualidade, que estão conosco na noite de hoje. Pedimos a esses companheiros que, como nós, também vêm em busca de aprendizado, de conhecimento, ou para nos auxiliar na nossa compreensão. E todos unidos numa mesma sintonia de amor, de paz, nós pensamos no nosso grande amigo Jesus. Jesus caminhando sobre as areias. Jesus andando tranquilamente e nos acolhendo no seu coração. Nós sentimos-nos protegidos, abraçados e amigos de Jesus. E nós te pedimos, Mestre, que abençoe o nosso propósito sempre de aprender, o nosso propósito de te conhecer cada dia mais e de te sentir cada dia mais nos nossos corações. E com esse espírito de estarmos ligados contigo, Jesus, nós pedimos as tuas bênçãos para que nós possamos aproveitar todas as lições da noite de hoje, envolvendo a Samira em vibrações tranquilas e de paz, para que ela possa nos trazer as suas reflexões de Natal. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Diva. Então, nós vamos passar a palavra para a Samira, que vai abordar as reflexões de Natal. A Samira José Turconi, para quem ainda não conhece, trabalhadora do Centro Espírita Allan Kardec de Bento Gonçalves e da AME Serra Gaúcha. Então, Samira, a palavra é sua. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Que a paz do Mestre possa nos envolver a todos. Este tema, Reflexões de Natal, eu escolhi fazendo uma reflexão pessoal. Por quê? Porque nós estamos vivenciando um momento que pede essas reflexões. Estamos num período de acontecimentos que abalaram a confiança de muitos de nós, jornadeiros, tarefeiros do Cristo. Quando nós vemos esses desastres ambientais, ataques terroristas, guerras, numa iminência de uma terceira guerra mundial, multidões de refugiados que têm que sair do seu país para buscar abrigo em outros lugares, outros países, para buscarem a paz que não encontram nas suas terras natais. Quando nós vemos a corrupção, não só no Brasil, como em vários países, quando nós vemos cenas de ódio no Brasil e no mundo, cenas de agressividade, de violência, nós trazemos esse pensamento e verificamos que, em meio a tudo isso, será que os festejos de Natal parecem
pertinentes? Será que eles não estão deslocados nesse clima, que é um clima de desânimo e de desesperança? Com essas reflexões, eu escolhi, então, para que nós, na noite de hoje, fizéssemos um apanhado das nossas vivências, cada um na sua individualidade, para buscarmos exatamente isso. Então, nós verificamos que o Natal não é uma festa qualquer. Não é um momento somente de trocas de presentes sem sentido, ou um forte apelo de venda, como nós estamos acostumados a ver, e o que nos libera bastante é que hoje nós já não trocamos mais os presentes, porque graças a Deus, na nossa família, nós entendemos que o aniversariante é outro, mas também vemos que o Natal não é uma festa onde buscamos o encontro apenas com amigos e familiares. É uma festa especial, onde nós, além de tudo, devemos lembrar-nos de preparar também os nossos corações para a prática do amor fraterno ensinado pelo próprio aniversariante. E não podemos nos esquecer de convidar Jesus para a sua festa de aniversário, nas nossas casas. Então, essas reflexões, às vezes, nós precisamos fazer. Por quê? Desculpem, porque Jesus é o motivo da nossa comemoração. Nós precisamos deixar que Jesus entre nos nossos lares para permanecer vivo entre nós, justamente na festa que nós celebramos o seu nascimento entre nós. Então, nós vemos que Jesus, esse aniversariante divino, precisa ser revivido entre nós, mas principalmente a sua mensagem de amor, de perdão, de solidariedade, de fraternidade, que foi nos trazida há mais de 2000 anos. Nós precisamos, nessas reflexões, meditarmos exatamente sobre o que é esse sentido do Natal, qual o verdadeiro propósito para essa festa. Então, nós vemos que o nascimento do Mestre foi um marco que dividiu a história entre e depois do seu nascimento. Ele divide a história numa noite estrelada, quando então ele chega no corpo daquele menino Jesus. E nós vamos ver que no livro A Caminho da Luz, Emmanuel, na psicografia do Chico, no capítulo 12, ele faz referência já à vinda do próprio mestre, quando ele diz: a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Então, nós precisamos reformular os nossos votos de cristianização, isto é, as nossas ações, justamente nesta informação, nesses ensinamentos que o Mestre nos trouxe. Nós precisamos cristianizar a nossa vida pessoal, a nossa vida coletiva, para que, assim, nós realmente tenhamos o nascimento do menino Jesus dentro de nós. Nós vamos ver que também no capítulo seguinte, no parágrafo seguinte, Emmanuel vai nos dizer que com o nascimento do Mestre Jesus, começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre. Vejam só como nós já estávamos
capacitados para recebermos nosso Senhor Jesus Cristo. Porque muitos emissários, muitos profetas vieram antes dele preparar-nos para que, quando ele pudesse vir, nós já estávamos capacitados. E Emmanuel continua: uma vez que Jesus, com sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Então, Jesus, em sua infinita misericórdia, nos conserva junto ao seu coração infinitamente amoroso, como tutelados, que nós todos somos, neste planeta que ele dirige. Ele é o nosso governador espiritual. Então, nós somos os seus tutelados. Ele permanece conosco, abençoando-nos, orientando-nos, tolerando-nos as fraquezas e encaminhando-nos para uma vida melhor. Jesus nunca nos abandonou. Então, nós precisamos senti-lo todos os dias nas nossas vidas, justamente para que assim possamos perceber, através da nossa sensibilidade, a sua orientação e a sua presença entre nós. Vejamos que, de acordo com os historiadores, Jesus não teria nascido no mês de dezembro. Nós sabemos, por informação histórica, que o período aproximado do nascimento de Jesus deva ter sido em abril. A data que nós comemoramos hoje, o 25 de dezembro, ela foi instituída no século III depois de Cristo. Na Roma Antiga, o dia 25 de janeiro era um dia onde se comemorava festa em celebração ao sol. Era o solstício de verão. E este dia do sol, que iniciava, então, no dia 25, fazia parte das festas pagãs. E estas festas, elas eram regadas a muitas comidas, a muitas músicas, a muitas danças. E nós sabemos que, por essa ocasião, pelo século III, nós vamos ver que o próprio Papa Júlio I, ele institui o cristianismo como a religião do Império Romano. E para que houvesse maior número de adeptos a esta nova religião, ao cristianismo, ele incorporou, então, as festas pagãs. Daí porque que esse Papa Júlio I, que adota pela primeira vez o dia 25 de dezembro como nascimento de Jesus, é ele que, então, determina que, a partir daí, o mundo cristão comemore o nascimento de Jesus. Mas nós sabemos que, independente da data real, o que importa é justamente que nós possamos celebrar a vinda do Mestre na nossa vida, porque esta vinda fez toda a diferença. Então, nós vamos ver que os cristãos, de um modo em geral, porém, nós, os cristãos espíritas, nós temos que reviver os conceitos do cristianismo. E essa revivência é justamente nós termos o sentido real desta festa chamada Natal nas nossas vidas. E isso é importante por quê? Porque a partir daí nós vamos buscar cristianização das nossas ações, dos nossos atos, nós vamos buscar o que há de melhor nos nossos corações para vivenciarmos justamente os ensinamentos do Cristo. Uma vez
que nós, por adotarmos essa doutrina cristã, buscamos, assim, então, seguirmos os seus ensinamentos. Desta forma, o Natal do Senhor reveste-se da mais profunda importância nas nossas vidas. É importante, sim, que nós venhamos a entender que, com o nascimento de Jesus, nós já atingimos uma condição moral para seguir-lhe os ensinamentos, para seguir-lhe os passos. E isso cabe que a cada um de nós busque a sua própria autoiluminação. Nós vamos buscar esta iluminação primeiro em nós e depois ao redor nos nossos passos. Então, é uma data, sim, muito importante para a cristandade. É uma data que enfatiza o renascimento do Cristo nos nossos corações, mas, principalmente, o compromisso que nós temos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele, em sendo o nosso tutor espiritual, em sendo o governador da terra, ele é responsável por todos nós. E desta maneira, nós conseguimos seguir-lhes os ensinamentos. Vejamos que Casimiro Cunha, neste livro Antologia de Natal, ele nos diz: Natal é o maior dos dons, nas celestes alegrias que nos ensina a sermos bons com Jesus todos os dias. Esta é a diferença quando nós justamente buscamos esta compreensão de que temos que vivenciar com Jesus todos os dias. Então, a comemoração da celebração de Natal não pode estar restrita a uma mesa, aos presentes, à reunião farta com familiares ou com amigos. Ela deve se expandir na ação, na caridade, nos estudos sobre a própria personalidade de Jesus, mas principalmente no reforço do nosso compromisso em nos melhorarmos a cada dia e darmos para Jesus este que será o maior presente que nós possamos dar ao nosso mestre, que é a nossa melhora moral. Por isso que o Natal é uma festa não de luzes, mas sim de abraços, não de comércio, mas sim de carinho, não de desvarios, mas sim de oração, não de Papai Noel, mas sim de Jesus. Então, nós precisamos justamente lembrar que Jesus trouxe consigo a mensagem da verdadeira fraternidade, revelando-a desde o seu nascimento, na palha daquela manjedoura, até a sua morte na cruz da ignorância, da insânia dos homens de então. E ele, em todo esse período que esteve conosco, ele sempre foi fiel à sua missão. Jesus, justamente, vai nos trazer aquela tarefa para a qual todos nós que estamos em construção ainda, em evolução, em edificação íntima, ele nos traz justamente o caminho. Por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus Cristo é o nosso modelo e guia. É ele quem justamente serve de redentor das nossas almas.
Jesus é o missionário maior dessa redenção, isto é, da nossa própria evolução moral. E o próprio Jesus, ele faz com que nós lembremos desse compromisso e nos tornemos melhores, ou procuramos nos tornar melhores a cada dia. Nessa situação, nós vamos ver que, à medida que nós vamos firmando esse compromisso, nós vamos entendendo que ele nos amou desde o início, e porque ele trouxe, ele exemplificou e ele nos orientou através dos ensinamentos do Pai, nós temos no seu evangelho justamente a maneira de edificarmos a nossa caminhada terrena. Por isso ele é o nosso guia e modelo, conforme está escrito em O Livro dos Espíritos, que todos nós já conhecemos, na questão 625. Então, quando nós nos damos contas, e que por isso dezembro é um mês diferente, e que por isso nós vibramos de uma maneira mais sensível, é porque nós sabemos que no mês de dezembro nós celebramos a vinda do Cristo Redentor. Ele é o Redentor das nossas almas. É aquele que nos mostra o caminho que nós temos que seguir para chegarmos à casa do Pai. Então, nada melhor do que nós utilizarmos esta ferramenta maravilhosa e sagrada, que é o Evangelho de Jesus, que é a boa nova de Jesus, justamente vivenciando esse Evangelho, nós vamos iniciar uma nova forma de caminhada, nós vamos iniciar uma nova forma de passarmos por essas estradas tão difíceis, tão tortuosas, tão ásperas, tão cheias de adversidades, tão dificultosas, que ainda temos para a depuração, para a redenção das nossas almas. Então, nós fizemos essas reflexões para chegarmos exatamente na tarefa que Jesus trouxe consigo quando ele aceitou do Pai a incumbência de edificar o reino de Deus dentro de nós mesmos, que é através da sua vivência e através dos seus exemplos, que foram registrados, que coisa boa, porque hoje nós temos esse registro justamente dentro de um livro chamado O Evangelho de Jesus. Como eu não queria cansá-los de trazer todos os 27 capítulos, eu trouxe alguns que eu reputo que são, que são muito importantes para nós nos sentirmos seguros nesta caminhada. Então, eu trouxe o capítulo quando Jesus nos fala: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ora, ele está falando da reencarnação. E quando nós compreendemos, racionalizamos o que é a reencarnação, as próprias ações nossas vão limitar as nossas condutas. Porque se eu sei que eu sou herdeira de mim mesmo, dos meus atos bons ou não tão bons, se eu sei que eu vou ter que dar conta daquilo que eu fizer de bem ou que eu fizer de mal, esta própria racionalização vai moderar a minha ação. E por isso, nós daí conseguimos compreender a cada um segundo as suas obras, conforme o próprio Jesus nos alertou de que todos nós, então, temos, de acordo com as nossas obras, de acordo com a nossa sementeira, porque nós, além de estarmos colhendo
o que fizéramos em vidas passadas, nós estamos semeando para as próximas vidas. Então, isso é importante, e quem nos dá este viés racional claro é a reencarnação. Porque, como todos nós sabemos, nós não conseguimos atingir a perfeição numa única encarnação, uma vez que fomos criados simples e ignorantes, todos do mesmo ponto de partida, pelo Pai Criador. Nós precisamos de bilhões de encarnações. Eu sempre digo, se Jesus, há 4,6 bilhões de anos, quando criou o nosso planetinha, já era um espírito perfeito, imaginem quantos tempo nós teremos ainda para reencarnar, para nos tornarmos um espírito puro. Outro capítulo que eu gosto muito é sobre as bem-aventuranças. E eu, então, inicio com bem-aventurados os pobres de espírito. E eu trago justamente esta imagem, onde vai nos mostrar a humildade. Neste capítulo, então, nós temos justamente a explicação da humildade, que é uma virtude oposta ao orgulho. E todos nós sabemos também que o orgulho é uma das um dos entraves, um dos obstáculos à nossa própria evolução. Então, este capítulo, Bem-aventurados os pobres de espírito, ele vai nos tratar justamente da humildade, fazendo a oposição ao orgulho. Toda ofensa, todo milindre é justamente aqueles penduricalhos que eu chamo, que se referem ao orgulho que nós, infelizmente, pela nossa imperfeição moral, ainda trazemos. Outro capítulo das bem-aventuranças é este: bem-aventurados os que têm puro o coração. E este capítulo eu acho maravilhoso, porque justamente vai nos falar do quê? Da palavra. Muitas pessoas não conseguem compreender o poder que tem a palavra. E o próprio mestre nos diz: mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e estas são as que fazem o homem impuro. Impuro, por quê? Do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. Então, nós vamos ver que nesse capítulo, bem-aventurados os que têm puro coração, Jesus quer nos mostrar que nós exteriorizamos aquilo que trazemos dentro do coração. E exteriorizamos através das ações, através dos pensamentos, através das palavras. É claro que é muito mais comum a palavra. Então, eu trouxe este item justamente para nós lembrarmos de que a palavra, ela tem um poder muito grande em estimular ou boicotar qualquer atividade de alguma pessoa. Quando nós falamos que elogiar a criança estimula as coisas boas e repreender a criança naquilo que ela está descobrindo, às vezes impossibilita ela de desenvolver-se. Então, o que nós temos que entender é esse poder da palavra. E quanto mais jovem os cérebros, mais impacto tem. Então, nós temos que cuidar, sim. É claro que devemos repreender as coisas erradas em tenra idade das nossas crianças, mas temos que ter um jeito de explicar essa palavra, porque ela tem um poder grande, a tal ponto que o próprio mestre nos diz: o homem bom tira boas
boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Então, nós somos exatamente aquilo que nos expressamos. Se somos agressivos, violentos, ou se somos benevolentes e bons. E, às vezes, nós podemos esconder, maquiar as nossas ações através do verniz social. Porém, os nossos familiares, eles acabam nos vendo muito cruamente, exatamente como nós somos. E mais ainda, os espíritos desencarnados, eles nos leem pelos pensamentos. Então, através do verniz, nós podemos maquiar as nossas ações. Nos nossos lares, nós estamos desnudos. E para os espíritos, o nosso pensamento se comunica com mentes idênticas. Então, vejam como nós não temos mais como esconder quem somos quando estudamos a doutrina espírita nesse seu viés que nos apresenta racionalmente toda a compreensão de como nós somos acessados espiritualmente pelos homens que já não estão na carne, sejam bons ou maus, de acordo com o teor que nós emitimos pelo nosso pensamento. Outro item muito importante das bem-aventuranças é justamente: bem-aventurados os que são dóceis e pacíficos. Vejam só, quando Jesus fala dessas bem-aventuranças, ele faz especificamente sobre esse tema. E nós nos perguntamos como ser dócil e pacífico em meio a tantas turbulências que nós estamos vivendo. E o próprio Jesus vai nos dizer que os dóceis, eles possuirão a terra, e os pacíficos serão chamados filhos de Deus. Então, nós sabemos que a Terra está passando por um período de transição de um planeta onde o mal predomina para um planeta onde os espíritos mais avançados e evoluídos não trarão o predomínio do mal. Então, aí nós podemos compreender que os dóceis e pacíficos herdarão a terra, serão chamados filhos de Deus. É claro que todos somos filhos de Deus, mas aqueles que não praticam a violência é que terão este nome exaltado. E neste capítulo, Kardec encerra neste capítulo algumas das virtudes. Vejam só, ele vai nos falar da afabilidade, da doçura, da paciência, da obediência e da resignação. Quando nós vemos assim, nós achamos muito difícil desenvolvermos todas estas virtudes numa encarnação. Mas no próprio texto, nós vamos ter a identificação que a benevolência desenvolve a afabilidade e a doçura. Então, ser benevolente para com todos, vejam só, para com todos, nós aí vamos desenvolvendo a afabilidade e a doçura. E daí nos parece mais simples, porque se nós não alimentarmos sentimentos menos nobres com todos, apesar do que acontecer, nós já estaremos desenvolvendo essas duas virtudes. Quando nós vemos a paciência, no texto diz que as adversidades e o perdão desenvolvem a paciência, porque só quem tem paciência é que perdoa. Vejam como isso é profundo. Às vezes, eu mesma
perco muito seguido a paciência, e eu me puxo, porque é uma das virtudes que eu tenho certeza que eu vim desenvolver nessa encarnação, porque eu sou muito impaciente. Então, quando eu li no texto que o perdão desenvolve a paciência, nós aí buscamos a compreensão de como podemos fazer desenvolver esta virtude em nós e nos aproximarmos cada vez mais deste Evangelho do Cristo, da vivência do Cristo e dos seus ensinamentos. Quando, nessa mensagem, nós vamos ter a obediência e resignação, Kardec coloca que a obediência é justamente o sentido de nós termos o consentimento da vontade. Vejam só é obediente aquele que consente na vontade de fazer. E ele fala que a resignação é o consentimento do coração. Então, para nós obedecermos, nós temos que ter o consentimento da vontade e da razão. E para nós termos o desenvolvimento da resignação, basta o consentimento do coração. E aí nós vemos como nós podemos desenvolver estas 5 virtudes através destes caminhos que o próprio Allan Kardec nos coloca para nos aproximarmos cada vez mais deste evangelho de luz, que é o evangelho do Cristo. Assim, seguindo, nós temos a próxima bem-aventurança, que é bem-aventurados os que são misericordiosos. E aí nós entramos exatamente no perdão, na indulgência, na graça, porque a própria palavra misericórdias quer dizer coração pobre ou coração miserável, né? No sentido de que aqueles que conseguem perdoar, eles justamente são os indivíduos que são misericordiosos. E aí nós temos esta passagem que eu gostaria de trazer para vocês, quando Jesus nos fala: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário. Ele não falou da próxima encarnação, ele não falou na próxima vez que estivermos num momento aprazível. Ele falou o mais depressa possível. Enquanto estáis com ele a caminho, isto é, enquanto estamos aqui encarnados, para que ele não vos entregue ao juiz, isto é, pela desavença, nós vamos estar entregues ao juiz da nossa consciência. E o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça e não sejais metido em prisão. Isto é, e não possamos amealhar aquele remorso, aquela culpa que aprisiona o nosso espírito. E ele diz mais: digo-vos em verdade, que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último centil. Jesus, então, está nos dizendo para o quanto antes perdoarmos, o quanto antes reconciliarmos-nos com os nossos inimigos. Enquanto estamos encarnados, que seja um irmão, um parente, um pai, uma mãe, um filho. Por quê? Porque nós estaremos presos pela nossa própria consciência, que é o nosso juiz. Então, o perdão tem um poder de libertar-nos de nós próprios, quando nós não nos perdoamos, ou de outras pessoas. Por quê? Porque o perdão é um processo mental, justamente, que nos liberta do ressentimento, do remorso, da culpa, da mágoa. E perdoar é justamente desenvolver este sentimento
de liberdade de nós próprios ou dos outros. Então, o perdão tem um poder imenso. E este perdão hoje já é estudado nas academias. Nós sabemos que perdoar faz bem à saúde, à imunidade, desculpem esse A é craseado, à pressão e ao coração. E eu trouxe só alguns dados aqui para que vocês lembrem, né, que grandes pesquisadores já estudam os benefícios do perdão. A doutora Britta Larsen, o doutor Larry Dossey, Harold Canning, Martin Seligman, o doutor Kazuo Murakami, tantos outros, na Universidade de Califórnia, de Duke, de Stanford, de Harvard, nos Estados Unidos, mas aqui também nós temos grandes pesquisadores desta área do perdão na Universidade de Juiz de Fora. E eles verificaram, esses pesquisadores, que muitas doenças elas estão ligadas às emoções e ao estresse. Eles verificaram que indivíduos que têm muita rigidez na sua personalidade, no caráter, que não aceitam perdoar, acabam desenvolvendo dores musculares, fibromialgia, gastrite, úlceras, problemas cardiovasculares, que ainda é a primeira causa de morte no mundo, hipertensão, doenças alérgicas, vertigens e tantas outras. Foi verificado que justamente isso é aquilo que traz uma rigidez na dificuldade de perdoar. E quando nós falamos em perdão, nós trazemos também os familiares, porque eles são os nossos maiores instrutores do desenvolvimento das virtudes, principalmente do perdão. Então, nesta época de Natal, onde nós buscamos a vivência dos ensinamentos de Jesus, e Jesus fala muito no seu Evangelho de Amor sobre a caridade, a humildade e o perdão, nós vamos buscar momentos propícios para estabelecermos o perdão, inclusive para esses nossos grandes instrutores, que são os nossos familiares. Outro item que Jesus nos traz no seu Evangelho é este da maior lei, amar o próximo como a si mesmo. Quando ele nos fala exatamente isso, ele quer nos dizer que o amor que eu devo dar ao próximo, a Deus, eu tenho que começar em mim. Eu tenho que me amar, eu tenho que me valorizar, eu tenho que gostar de mim, eu tenho que fazer esse exercício do auto-amor para dar este amor para o meu próximo e aí conseguir amar a Deus. Porque como que eu vou amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo se eu não sei me amar? Então, nós ainda estamos construindo este amor. E no Evangelho, nós temos esta lei de amor, que vem exarada justamente no capítulo 11, onde Lázaro nos traz uma mensagem em 1862, quando ele vai falar da lei de amor. E ele nos diz, em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Então, eu quero demonstrar para vocês que nós estamos construindo este amor dentro de nós. Este amor que Jesus veio exemplificar e que nós ainda não conhecemos. Nós conhecemos o amor, não somente o amor carnal, mas nós conhecemos o amor ainda egoístico, o amor que é muito pertinente pelas crianças, que querem tudo para si e somente para si. Aqui nós vemos quando o próprio Lázaro vai nos dizer que o homem, na sua origem, tem os instintos, porque
é através dos instintos que nós vamos evoluindo. Porém, quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. E a maioria de nós ainda trazemos essas sensações ou emoções. Quando instruído e depurado, vejam só, instruído é a asa do conhecimento, depurado é a asa da moral, daí nós vamos fazer desabrochar os nossos sentimentos, sendo que o maior deles é o amor. Então, este amor, ele está sendo construído. Nós ainda erramos, ainda somos portadores de emoções não dignas, mas que devem ser aclaradas dentro de nós, elas devem ser reverenciadas no sentido de serem reconhecidas, e daí trabalhadas, e daí modificadas, e daí transmutadas. O que nós não podemos é negar as nossas emoções, porque ainda nós não somos instruídos e depurados que só temos sentimentos. Ainda não somos espíritos de segunda ordem, quanto mais de primeira ordem. Somos espíritos de terceira ordem, espíritos imperfeitos, porque trazemos imperfeições morais em nós. E, por último, então, nós trazemos uma orientação do mestre, que é amar aos inimigos, no sentido de que não só devemos nos amar, amar o nosso próximo, amar a Deus, mas Jesus nos pede muito mais. Amar aos inimigos. Não é no mesmo sentido e patamar que amar um amigo. Nós sabemos disso. É não querer mal, é não revidar aquilo que os outros fazem de mal para nós. E o próprio mestre nos ensinou: aprendeste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. É nesse sentido que Jesus diz para nós amarmos o nosso inimigo. É não nos rebaixarmos na agressividade como somos agredidos, é não alterarmos a nossa conduta através da ação de um terceiro, é não deixar que o outro comande a nossa ação. Se o outro nos ferir, se o outro for violento conosco, lembremos de que devemos apresentar a outra face. Não é a outra face do rosto, levar um tapa no rosto, dar o outro lado, não. É a outra face da nossa conduta. E assim, nós vamos sentindo que cada vez mais nós vamos nos aproximando destes ensinamentos que o mestre encarnou para nos trazer. Que ele nos deu a sua vida para que nós aqui viéssemos compreender o caminho que nos levará de volta à casa do Pai. E assim, nós então podemos compreender que neste exercício nós nos aproximamos cada vez mais deste nosso Senhor Jesus Cristo, que nasce e renasce todo ano nesta época do Natal. Nós trazemos, então, esta mensagem recebida na Associação Espírita André Luiz de São Paulo, que nos diz assim: esquece por momentos as cepipes e licores, vestes e presentes, sons e ornamentos, e interiorizando-te, deixa que uma luz maior te banhe o entendimento, te levando para um lugar à parte, distante de todas as frivolidades, para falar de alegrias que realmente importam ao teu progresso espiritual,
Aqui esse benfeitor justamente está falando para que nós deixemos as distrações do mundo, para que nos voltemos ao nosso interior, às coisas realmente que têm valor para o nosso progresso espiritual. E ele continua, André Luiz, olhando em torno, sentirás tristeza, por certo, porque o mundo prossegue envolto em sombras, malgrado todas as esperanças de um tempo mais íntegro e melhor. Mesmo que aí fora as coisas estejam como estão, nós vamos ter que olhar para nós mesmos para expressar o que há de melhor dentro de nós. Isto porque não bastam súplicas e desejos, necessário é trabalhar na edificação da paz almejada. Cada um de nós constrói a sua paz, a sua felicidade. Ela não existe pronta, nós precisamos edificá-la dentro de nós. Renova, por esta razão, teu modo de apresentar-se à grande festa da luz, que é a festa do Natal. Envolve-te ricamente, porém nas vestes do amor e do bem. Alimenta-te fartamente, mas de bom ânimo e coragem. Beba em abundância apenas do licor da alegria e da esperança. Presenteia sem erro paz e harmonia ao teu próximo e roga para ti os mimos e morredouros do aperfeiçoamento como lembrança preciosa e definitiva. André Luiz é o autor justamente dessa mensagem que veio no dia 22 de dezembro de 2002, no ano da desencarnação do Chico Xavier. Então, nós vemos como ele nos dá justamente caminhos de nós nos melhorarmos. Então, nós vemos aqui que o Natal, ele é uma festa de luz. Uma festa de luz, não esta luz comercial, esta luz que nós vemos pela cidade, mas é uma festa de luz no interior dos nossos corações. Que o Natal, neste ano, possa nos trazer reflexão, tudo quanto significou para o lar terreno o nascimento de Jesus. Que ele seja mais do que lembrado, que ele seja celebrado, amado, vivido, vivenciado nos nossos corações, nas nossas casas, que ele possa renascer na palha simples do nosso coração. E assim, nós vamos ver que de Natal em Natal, nós vamos cada vez mais nos aproximando dos ensinamentos do Mestre Jesus. E na virada desta noite de luz, do dia 24 para o dia 25 de dezembro, que nós possamos estabelecer uma corrente de oração junto a este aniversariante divino que escolheu vir estar conosco pessoalmente para nos exemplificar os ensinamentos que ele trazia do Pai. Somente assim é que viveremos a cada ano com esta luz brilhando dentro de nós. E assim, somente assim, com essa orientação cristã do Espiritismo, nós vamos entender que precisamos raciocinar para compreender, que precisamos servir para realizar e que precisamos amar para evoluir. E o próprio Jesus é o nosso grande amor. Ele exemplificou este amor incondicional que ele tem por cada um de nós. Que possamos viver
o verdadeiro sentido de Natal e que possamos vivenciá-lo, não somente neste mês de dezembro, mas em todos os dias de nossas vidas, a começarmos por este próximo ano. Feliz Natal, que a paz do Senhor esteja sobre cada um dos senhores. Muito obrigada. Obrigado, Samira, pela clareza dessas reflexões que trouxeste, para que todos que estão a assistir e aqueles que assistirão oportunamente possam entender a grandeza desse amorzão chamado Jesus. E como tu bem colocaste, que ele cresça na manjedoura de nossos corações para todos os dias de nossas vidas. Com esse agradecimento, com esse sentimento, desejamos a todos um venturoso e feliz Natal com Jesus no coração. Interrompemos nesse momento, então, a gravação para darmos sequência aos trabalhos da noite.